Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 208. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico baseado na Bíblia Rota 66, a Bíblia de Estudos do pastor Luiz Saião. Nós estamos no livro de Isaías, já indo para o final do livro. Hoje eu vou ler para vocês dos capítulos 52 ao 54. Não esqueçam de participar do mini estudo bíblico que tem logo após a leitura bíblica. Eu faço o mini estudo bíblico baseado na Bíblia do pastor Luiz Saião e tem sido um tempo muito importante e que nós estamos aprendendo muito sobre a palavra de Deus. Não esquece também de nos seguir no mulherescomfé.oficial e lembrando que os áudios estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Antes de eu começar a leitura, eu vou fazer uma oração. Senhor Deus amado Pai, nosso Deus bondoso, Deus cheio de graça e misericórdia. Obrigado, Pai, por o Senhor derramar sua misericórdia sobre as nossas vidas. E nós precisamos de Ti, Senhor. Temos falhas, não somos perfeitos, temos as nossas limitações. E, Pai, nos perdoe aquilo que não agrada ao Teu coração e transforma-nos para a Tua honra e Tua glória. Que o Senhor faça desse momento um momento muito especial para as nossas vidas, quando vamos ler a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos ajude a entender o que o Senhor está nos dizendo, nos dando revelação, nos dando entendimento, compreensão e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 52. Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força, vista as suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano Senhor, no início o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente a Assíria o tem oprimido. E agora o que eu tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. E constantemente o dia inteiro o meu nome é blasfemado. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com seus próprios olhos. Juntas, cantem de alegria vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Afastem-se, saiam daqui. Não toquem em coisas impuras. Saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda. O sofrimento e a glória do servo do Senhor. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi
desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os espojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 54. A futura glória de Sião. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento. Você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante, eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com a bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, seu Redentor. Para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros.
Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Vamos para o nosso mini estudo bíblico. Vamos começar com o capítulo 52. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, o 52 e também o 53. Bom, no áudio anterior, fazendo só uma recapitulação, o próprio servo revela o que envolve a sua missão. Isso está lá no capítulo 50, versículo 4. O cântico relativo ao servo enfatiza cada vez mais a missão do servo, e que envolve o sofrimento e a dor. O trabalho do servo está relacionado com a restauração de Israel e com a redenção futura, isto é, sua salvação permanente, em contraste com a ira divina apresentada no capítulo 51, que anuncia o cataclismo escatológico. A salvação trazida pelo servo atingirá o povo de Deus e também os gentios. Esse momento especial de intervenção divina da história lembra a ação de Deus no passado em ocasiões muito importantes. A restauração futura, trazida por meio do servo sofredor, é uma grande intervenção divina na história, à semelhança do ocorrido no Êxodo. O que Deus fez é tão maravilhoso que deve ser anunciado a todos nós. E isso também é reforçado no capítulo 52, como lemos hoje, né? É impressionante o nível de detalhe de um texto escrito séculos antes de Cristo sobre o sofrimento do Messias, a sepultura com os ímpios e com os ricos, e a maneira como ele revela a face do servo sofredor, que é o nosso soberano e Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom, aqui uma pergunta referente ao que nós lemos hoje. Por que é necessário tanto sofrimento para haver perdão de pecados? Quando a gente pensa em pecado, o fazemos de uma maneira muito limitada, e a verdade é que o pecado é destruidor e mortal. É a razão da grande desgraça que toma conta da humanidade. O pecado deve ser juridicamente tratado com seriedade no tribunal celestial. A Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte, portanto, sem derramamento de sangue, não há como pagar a culpa pelo pecado. Então, Deus, na sua bondade, enviou Jesus Cristo para pagar por esse pecado. Jesus, o servo sofredor e Deus homem, fez o sacrifício de valor infinito, pois ele era divino. Ele fez o sacrifício real, pois ele era humano. Ele nos trouxe a plena salvação por meio da sua obra salvífica. O servo do Senhor veio trazer plena redenção, pagar pelo pecado e resolver o problema da culpa diante de Deus. Tudo isso foi cumprido por Jesus Cristo, pois ele é o soberano Senhor, o nosso Salvador. Preste atenção, receba hoje na sua vida essa salvação. Amém. Vamos abrir o navegador com o mini estudo bíblico do capítulo 54. Bom, Deus vem tratando com Judá, muitas vezes chamado de Israel, com referência da aliança. Deus está libertando e trazendo seu povo de volta à sua terra, anunciando uma nova esperança para o futuro, a esperança messiânica, esperança de perdão e redenção por meio da grande obra do servo sofredor. O capítulo 54 é dedicado a Jerusalém e descreve
a obra de Deus em favor do seu povo na glória futura de Sião, nome simbólico da cidade de Jerusalém. Anteriormente, por causa da postura do seu povo, Deus agiu como um esposo que deseja se divorciar de sua esposa. E essa ameaça de rejeição paira sobre o povo da aliança. Numa linda imagem de uma esposa que traz de volta a esposa abandonada, com a promessa de dar a ela muitos filhos e bênçãos futuras, Deus traz tremenda esperança para a nação. O povo passou por grande sofrimento no cativeiro babilônico e a palavra de Deus é de consolo, esperança e de absoluta tranquilidade para o futuro. O texto faz referência à primeira aliança de Deus na história da humanidade, a promessa feita a Noé, mostrando que é o Deus da aliança, que foi bondoso e cumpriu a promessa, quem está falando agora com o povo de Judá. E Deus afirma que fará uma aliança eterna com o seu povo. Com isso, Deus anuncia a nova aliança, que traz nova esperança e se cumprirá plenamente no Novo Testamento. É um convite a desfrutar dessa grande novidade, desse momento tão especial. Se Deus é imutável, por que aparentemente ele mudou o seu ânimo para com o seu povo? Quando a Bíblia diz que Deus não muda, ela não quer dizer que seu caráter, seus atributos e suas qualidades fundamentais são imutáveis. Isso é importante porque Deus não pode deixar de ser justo para se tornar injusto ou até mesmo mudar o seu plano de salvação para o ser humano. Portanto, Deus não muda a sua essência, mas muda a sua interação conosco de acordo com a nossa própria mudança de comportamento. No texto, vimos um Deus irado contra o pecado, que agora se mostra amoroso, prometendo nova aliança. Deus não mudou a sua essência, ele está apenas anunciando o perdão e a salvação para aqueles que quiserem se voltar para ele. Essa esperança está fundamentada no seu caráter, que é o que nos toca profundamente em todo o tempo, que é o amor. Amém. Vamos terminar por aqui. Deus, ele é bondoso e ele é misericordioso, mas até quando isso vai durar? Em tudo há um tempo, um limite à nossa disposição. Enquanto a sua graça e bondade estiverem estendidas, busque a Deus enquanto é possível alcançar. Que Deus continue nos abençoando e eu espero por você no próximo áudio. Tchau, tchau.